morte da amada, sepultar o pai. Parece muito, tudo junto e misturado, mas junte a isso ainda, levante entre os filhos, inveja, tentativa de assassinato, sequestro, sumiço, filho desaparecido. E tudo isso você não pode acreditar que é sobre a vida de alguém a quem Deus disse: em ti serão benditas as famílias na terra. Pois é, ser abençoado por Deus, ser herdeiro da promessa em Cristo, não faz de nós diferentes do resto do mundo. Precisamos entender que sim, assim como Jacó, nós vamos enfrentar, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele venceu e nos fortalece a vencer, assim como Jacó. Quer entender como termina essa história? Vem comigo para a penúltima parte desta semana. E agora, Israel, o que fazer diante das dificuldades? Como acaba a história de Jacó, o último dos patriarcas? Você que está chegando aqui agora, sua Bispa Ana Costa, esse é o nosso olhar para os montes. De onde que virá o nosso socorro, se não em Deus? E Ele nos traz dentro da sua palavra, nos orientando passo a passo como procedermos no nosso dia a dia. Porque sabemos que somos abençoados por Deus, mas devemos entender que precisamos estar preparados para passarmos pelas aflições deste mundo, confiantes de que Deus permanece conosco, mesmo nos dias mais difíceis de nossas vidas. Você está chegando agora, não está entendendo, então não vai entender nada. Então primeiro, vou fazer assim, deixo aqui o link dos outros vídeos desta série. A origem, os pais na fé. Você vai conhecer a história de Abraão, de Isaac, de Jacó desde o comecinho, seu chamado, como chegou aqui esse homem, com esse monte de filho, passando por essas dificuldades que a vida lhe reserva. E aí sim, você volta aqui que nós vamos estar aqui te esperando para entendermos agora o que Jacó está enfrentando. Então agora, após todo aquele episódio, o Senhor retorna na vida de Jacó, reforça a sua aliança com ele, reforça o seu chamado, reforça a sua promessa. E acontece a perda de Raquel no parto. Isaac, seu pai, vai também dormir no Senhor, já idoso, viveu bastante, viu, tá vendo aí? Isaac viu seu filho Jacó seguindo seus passos, ser um homem temente a Deus, confiante no Senhor, e é sepultado por seus filhos, vendo o Senhor cumprir na vida de seus filhos as promessas que ele fez. E agora Jacó tem ali seus filhos, 12 filhos. Diná é um caso à parte, além de por ser mulher, há algumas histórias aí sobre o paradeiro de Diná, o que acontece com Diná depois daquele episódio. Enfim, depois ela não se casa mais, não há mais, menção sobre aonde foi parar Diná. Se vocês acharem que querem saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre o destino da nossa irmã Diná, deixa aqui nos comentários, que se for do agrado de vocês, aí eu vou fazer um especial sobre a Diná, fora dos pais da fé. Aí vamos falar um pouquinho desta filha da fé, a filha dos patriarcas, o que aconteceu com ela após aquele triste episódio que ela enfrentou. Mas dando seguimento aqui, estamos Jacó com seus filhos, e os filhos crescem, os filhos crescem, e está José, jovem, com a idade de 17 anos, e José era um garoto sonhador. José andava no meio de seus irmãos, ele tinha sonhos, ele se via grande, ele se via forte, ele tinha de Deus os seus sonhos revelados, e via ali ele sendo por Deus exaltado. Não é que José se exaltava, ele via em seus sonhos o Senhor lhe mostrando o que faria em sua vida, e inocentemente dividia com seus irmãos. Nós vamos ver, estou em Gênesis 37, que até quando já José vai dizer ao pai, até de alguns dos seus sonhos, seu pai provavelmente dizia: para de falar isso, guarda para você, é um sonho seu com Deus. Nós vamos ver várias lições dentro desta passagem, desse pedaço da vida de Jacó, através de seu filho José. A palavra do Senhor nos mostra, como nós encerramos o episódio anterior, que sim, eram os dois filhos que Jacó tinha aquele apego, porque o fazia lembrar de Raquel, a sua amada. Então ele tinha ali Benjamim ainda pequeno,
e José já grande. E ele vê José contando no meio de seus irmãos esses sonhos. Eu vi um sonho, que eu era como se eu fosse o maior entre vocês. Vocês lá embaixo me adoravam, se prostravam aos meus pés. E Jacó, com aquela experiência que nós falamos lá atrás, já imaginava, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Um filho se crescendo em cima do outro, ele querendo ser destaque. E o jovem, na inocência, falava mesmo, eu sou, sabe? Porque quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, quando Deus te chama, começa a desenvolver na tua vida, você quer mostrar. Mas nós precisamos vigiar para não despertar a inveja. Aí você vai dizer, mas bispo, eu sou responsável pela inveja no coração do outro. Não. Mas se você pode vigiar, se você pode receber uma orientação de Deus e ser ponderado nas suas comemorações, ser ponderado na sua forma de transmitir aquilo que Deus tem feito e prometido e revelado na sua vida. Vigiar, como a palavra nos orienta. Procurar as pessoas corretas. Por exemplo, aqui José podia, com total liberdade, passar horas discorrendo a seu pai sobre os seus sonhos. Mas não era necessário que ele passasse o dia todo dizendo para os seus irmãos todo o tempo. Você leia na sua casa o capítulo 37, que você vai ver que quando os irmãos viam José chegando, ele já falava, lá vem o sonhador. Lá vem aquele moleque com aquela falação na cabeça da gente. Sabe, irmão? Tem coisa que você pode guardar. Pastora, bispa, Deus fala tão fortemente no meu coração. Guarda contigo. Alimenta, gera, sabe? Cuida dos sonhos de Deus na tua vida. Mas vigia da forma que você passa para fora, com quem está ao seu lado. Observe um pouco as feições das pessoas que estão ouvindo ao seu redor. Se elas já não estão entediadas, que elas já não estão começando a despertar uma ira, uma inveja, um sentimento contrário. Viu? Vigia. Toda a palavra do Senhor vem sobre nossas vidas como orientação. Em tudo nós temos lições a tirar para o nosso dia a dia. E com certeza o Espírito Santo está falando contigo aí, né? Vigia. Tenha teus sonhos, gere-os, cuide deles, alimente-os em Cristo. Mas vigia para quem você anda contando os teus sonhos, para que eles não venham tentar frustrar. Sim, Deus ele irá cumprir, porque Deus é maior. Mas às vezes nós podemos nos poupar de certos problemas que trazemos, às vezes, com nossas próprias mãos para nossas vidas. E assim nós vemos aqui que Jacó presencia, temeroso, aquela sonhadeira toda de José, contando a seus irmãos. E a história, como nós não estamos aqui falando de José, chegaremos lá na frente, né? Mas agora estamos tratando de Jacó, de Israel. Então mais um infortúnio vem sobre a vida deste homem, quando esta inveja, este rancor, este ciúme se transforma em levante, quando o sentimento deixa de estar aqui e passa para as mãos dos seus irmãos, que tramam contra ele e tentam matá-lo. Mas há promessa na vida dele, a promessa na vida de Jacó, que a sua descendência, seus 12 filhos, então não pode perder um filho no caminho, né, irmãos? Há promessa de que esses serão as tribos, uma grande nação. E há o sonho de José, porque nós não estamos gritando na vida dele, mas não deixamos de observar que o Senhor está mostrando a ele que irá exaltá-lo, que irá colocar em um lugar de honra, de destaque. Então não seria permitida a sua morte. O Senhor ali salva a sua vida, mas seus irmãos que já começaram a maquinar, porque o mal é assim, nós temos que fugir da aparência dele, fugir dele se instaurar, dele se instalar em nosso coração, na nossa vida, porque depois que ele começa, vai uma avalanche, só vai crescendo, dá trabalho para se livrar. É melhor a gente tentar evitar que ele comece a brotar, porque depois que começou, dá trabalho para cortar a raiz, viu, irmão? A gente precisa vigiar. Então, nós vamos ver que os irmãos vendem José para o Egito. E quem sofre com isso? Vamos ler Gênesis 37, versículos 34 e 35, onde nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo assim. Irmãos, para aumentar o nosso entendimento aqui, vamos ler a partir do 33. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, porém recusou ser consolado e disse,
porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Então, você se lembra que eu disse que José e Benjamim, mas Benjamim ainda era bebê. José era um dos queridos do pai, por amor à sua mãe Raquel, e José lhe faz uma túnica. E quando os irmãos o vendem, sabendo que o pai ia querer prova, não ia se conformar simplesmente se eles disserem: nossa, os irmãos foram embora, nosso irmão morreu, aconteceu algo com o nosso irmão, ele ia querer prova. Então eles pegam as de José, e essa veste é uma túnica que Jacó, seu pai, tecera para seu filho. Então, quando eles fazem todo aquele enredo, né, para dar cabo de José, o vendendo para os egípcios, na verdade, quem compra primeiro são os midianitas, vendendo José, eles fazem ali uma trama, tipo aquela da Chapeuzinho Vermelho, que o caçador, para livrar sua vida, mata uma fera, pega o coração e leva para a bruxa para dizer: olha, tá aqui, matei Branca de Neve. Os irmãos fazem, né? Eu acredito talvez que até que tem uma cópia aqui, né, um plágio em cima da história bíblica, porque eles também pegam as túnicas de José, mancham em sangue animal, mergulham em sangue animal, para que Jacó, quando a receba, entenda que seu filho foi morto. E assim, a palavra que nós lemos aqui nos mostra que Jacó se acomete de uma tristeza tão profunda, tão profunda. Este homem havia, como nós iniciamos este vídeo, enterrado esposa, enterrado pai amado, e agora seu filho. E pior do que a morte era não saber o que, porque ele devia restar ali para ele uma dúvida. Ele recebeu uma túnica na mão com sangue, dizendo: esse meu filho, mas ele não recebeu o corpo, ele não viu, diferente de Raquel, que ele enterrou, do pai que ele sepultou. José ele não viu. Então ele diz que ele vai amargurar aquilo até a sua sepultura. Mas você consegue entender que Deus não ia permitir que isso acontecesse? Que a promessa do Senhor sobre a sua vida tem que ter cumprimento? Que as palavras de Deus não são vazias, não são em vão? Deus não despediria seu servo com essa amargura no peito. E aí vem todo o desenrolar da história de José, que nós bem conhecemos. Mas nesse todo esse desenrolar da história de José, a promessa se cumprindo na vida do seu pai Jacó. Nós vamos ver no próximo episódio, que por hoje nós encerramos, como foi que Deus não permitiu que Jacó descesse à sepultura, carregando dentro de si esta amargura de espírito. E você que veio comigo até aqui, muito obrigado mais uma vez, estamos quase lá. Amanhã encerramos esta saga, a história do nosso patriarca Jacó, agora Israel. E eu te convido, te peço, na verdade, curte esse vídeo. Tem falado contigo, se tem gostado, te acrescentando conhecimento da palavra, e tem falado contigo também espiritualmente, edificando sua vida, então compartilha muito, para que chegue a muitas pessoas e a gente continue sempre expandindo a palavra do Senhor, levando-a a cada vez mais lares, mais pessoas, atingindo mais vidas. E você não perca o último episódio, ativa aí o sininho de notificação, vem comigo amanhã para nós encerrarmos de vez a saga dos nossos patriarcas e podemos assim passarmos adiante com aquilo que você já sabe, o Espírito Santo nos orientará. Eu aqui não determino quais são os temas, sim, vocês e o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja aí, sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre toda a tua família, não somente hoje, mas sempre, até que Jesus venha buscar a igreja, e enquanto o Senhor não volta, se Ele não voltar. Até amanhã, espero você aqui, ative o sininho de notificação para não esquecer, e vem comigo amanhã, em nome de Jesus.